Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós iremos mudar um pouco o foco da nossa aula. Agora a gente vai começar a trabalhar com expressões algébricas. Ao longo da aula, a gente vai entender direitinho o que significa isso. Então, vamos lá. Vamos começar então com um desafio. Observem só essa situação. Fui a uma loja e comprei um livro de R$ 30 e 2 cadernos. Simplesmente isso. Agora, como representar essa situação de forma matemática? Acompanhe essa aula com muito cuidado, com muita atenção, que com certeza você vai conseguir descobrir esse desafio. As expressões algébricas é quando a gente faz operações matemáticas envolvendo letras e números, tá? Qualquer números. Vamos acompanhar alguns exemplos. Se eu tiver, por exemplo, 2 mais x, veja, estou fazendo uma operação matemática envolvendo letra e número. Isso é um caso de expressão algébrica, tá bom? Eu tenho, por exemplo, y dividido por 3, também é um caso. Eu estou pegando uma letra, tá? E fazendo uma divisão, que é uma operação, por um número. Eu posso ter também 2x mais 3, tá? Que nesse caso aqui, como não tem uma operação específica, a gente pode entender que a gente está fazendo uma multiplicação. O número 2 está multiplicando com todo esse número aqui fora. Outro exemplo também é esse aqui. A ao quadrado, A elevado ao quadrado, menos B. Também é um caso de expressão algébrica. Uma última situação é, por exemplo, 5x. Novamente o caso. Sempre que não tiver uma operação declarada, né? Se não tiver mais, se não tiver menos, a gente vai entender que aqui é vezes. É como se estivesse representando isso aqui, ó. 5 vezes o x, tá? Ou com um pontinho, tá bom? Cuidado, né, nessa parte aqui para não confundir com outra operação, tá? Então isso aqui são casos de expressões algébricas. Essas letras aqui, a gente vai dar um nome para ela. Vai ser a variável, tá? Variável porque ela pode assumir qualquer valor que a gente pode trocar ali naquela expressão, tá bom? Agora vamos ver o seguinte caso. Agora a gente vai ver o valor numérico de uma expressão algébrica. Como assim valor numérico? Lembram que eu falei da variável? Pois é, a gente pode assumir alguns valores para a variável, para o x no caso, ou para o y, para o a ou para o b, e a gente vai fazer a operação correspondente, né, que já está lá na expressão, e a gente vai encontrar o valor numérico. Por exemplo, eu vou usar esse 2 mais x. Eu tenho aqui 2 mais x. E eu vou assumir um valor para essa letra x. Se eu disser, por exemplo, que x é igual a 4, o que acontece? Eu vou substituir, se x é igual a 4, eu vou substituir o 4 no lugar do x, que daí vai ficar assim, 2 mais 4, tá? Porque eu estou dizendo que x é igual a 4, então vou substituir, que vai dar 6. Veja que o 6 é o valor numérico dessa expressão algébrica quando eu trocar o x pelo 4. Tudo bem? Eu posso fazer isso de várias formas, tá? Vamos ver só. Eu tenho aqui um quadrado, eu vou desenhar aqui um quadrado. O quadrado, como você sabe, ele tem todos os lados iguais. Se tem todos os lados iguais, se eu chamar esse lado aqui de A, aqui também vai valer A, aqui também e aqui também. Todos os lados são iguais. Agora imagina assim, se eu desconhecer o lado desse quadrado, tá? E eu quiser calcular o perímetro, o que eu posso fazer? Sabendo que o lado vale A, né? Ou seja, colocando uma variável para este lado, para calcular o perímetro, basta que eu faça A mais A mais A mais A. Porque o perímetro nada mais é que a soma de todos os lados. A mais A mais A mais A. Mesmo que eu não conheça que lado é esse, mas eu posso fazer dessa forma, tá bom? Ou então, como eu estou somando valores iguais, eu posso
dizer que é 4A, 4 vezes A. Veja que aqui não tem a operação de multiplicação, mas eu vou considerar como multiplicação. Então, imagina só, se eu considerar que o lado desse meu quadrado vai valer 3, ou seja, A igual a 3. Quanto que vai valer o perímetro do quadrado inteiro? Eu vou usar essa mesma expressão algébrica aqui. Ou seja, 4, como A eu estou assumindo que vale 3, eu vou trocar no lugar daquele 3. 4 vezes 3, que vai dar 12. Veja que 12 é o valor numérico quando A vale 3, quando a minha variável vale 3. Se eu tiver, por exemplo, A igual a 5, ou seja, se eu assumir que o lado do meu quadrado vai ter valor 5, quanto que vai dar o meu valor numérico? Vai ser o 4, veja que o 4 sempre vai se manter. O que vai mudar é a variável, vezes aquele 5, que no caso vai dar 20. Então veja que sempre vai mudar. Quando a variável teve o valor de 3, o valor numérico da expressão numérica foi 12. No caso, quando eu substituí por 5, valeu 20. Vamos ver uma outra situação. Se eu tiver, por exemplo, a expressão algébrica a ao quadrado menos b. Veja que agora eu tenho duas variáveis, tá bom? A e b. Se são variáveis diferentes, eles precisam assumir valores diferentes, tá? Então, eu vou considerar que o a vai ser igual a 4 e o b vai ser igual a 5. Tá? Então, eu tenho que não me confundir, porque eu tenho que trocar exatamente pela variável correspondente. O a eu vou trocar por 4 e o b eu vou trocar por 5. Então, o que vai acontecer? Veja que o a está sendo elevado ao quadrado. Tá? A letra a está sendo elevada ao quadrado. Se eu substituir o 4, aquele quadrado tem que se manter. Tá bom? Então, vai ficar o 4, porque é o valor do a, também elevado ao quadrado. Ok? Menos o b, que vale 5. Agora eu só resolvo. 4 ao quadrado vai dar 16 menos 5. E 16 menos 5 vai dar 11. Tá bom? Então, 11 é o valor numérico dessa expressão aqui, quando a foi igual a 4 e quando b foi igual a 5. Claro que eu posso usar vários outros valores, tá bom? Mas aqui é só um exemplo para vocês poderem compreender. Agora a gente vai ver casos particulares, tá? De expressões algébricas, quando a gente fala de monômios, tá bom? O que é a definição de monômios? Acompanhe. Então, a definição de monômios é essa aqui. São expressões algébricas que apresentam somente, tá? Somente multiplicações entre números e letras. Lembra que a gente viu alguns exemplos, né? Tinha, por exemplo, a menos 3 ou 3 mais a. Aqui no caso eu não posso considerar monômios como monômios, porque a gente está fazendo a operação de subtração e aqui a operação de soma, tá? No caso dos monômios, tem que ter somente multiplicações entre números e letras. E além disso, expoente nas letras tem que ser números naturais. Tá? Lembra que a gente estudou os números naturais? São todos os números inteiros positivos. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Ou seja, o expoente não pode ter um número negativo. Vamos ver só aqui alguns exemplos. Aqui eu vou fazer uma comparação com o mesmo caso do exemplo anterior. Tá? O quadrado é aquela figura que tem todos os lados iguais, então eu vou assumir que esse lado aqui vale A. Se aqui vale A, aqui também vale A, aqui também vale A, aqui também vale A. Tá? E depois eu posso assumir um valor qualquer para essa letra. Para a gente calcular a área de um quadrado, o que é preciso que a gente faça? Que eu pegue um lado e multiplique pelo outro. Ou seja, A vezes A, para calcular a área. Mas como A vezes A são fatores iguais, eu posso escrever como A ao quadrado também, sem problema nenhum. Ok? Então veja só, o que a gente tem aqui? Aqui é um caso de monômio.
Por quê? Está tendo apenas uma multiplicação, tá? E o expoente aqui da minha variável, da minha letra, está sendo elevado ao quadrado e 2 é um expoente par. Mas, professor, eu não estou vendo número aí. Não tem número algum, só tem letra. Na verdade, tem. Aqui, ó, é a ao quadrado. Quantos a's ao quadrado eu tenho aqui? 1, não é? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 1a ao quadrado. Só que como é 1 ao quadrado, eu não preciso necessariamente escrever o 1, tá? Quando a gente faz aqui a ao quadrado, fica subentendido que na frente dele tem um 1. Então, assim, eu também vou batizar, digamos assim, nomear esses elementos aqui do meu monômio. Se eu considerar que aqui tem um 1, tá bom? Esse número 1, eu vou chamar ele de coeficiente que é a parte numérica. O número que acompanha a letra lá nos monômios, eu vou chamar de coeficiente. E no caso, o a ao quadrado, eu chamo de parte literal. Tá bom? Vejam bem a diferença. O número é o coeficiente, a letra é a parte literal. Pode estar elevado ao quadrado, ao cubo, elevado à quinta, e assim por diante. Certo? Eu vou pegar aqui esse retângulo, e a propriedade do retângulo é que esse lado aqui seja igual a esse, e esse lado aqui seja igual a esse. Se eu disser, por exemplo, que aqui vale 3 e que aqui vale A, aqui em cima também vai valer 3 e aqui também vai valer A. Tá bom? E para eu calcular a área desse retângulo, eu vou fazer parecido com o quadrado. Eu vou calcular esse lado vezes esse lado, ou seja, 3 vezes A, ou simplesmente 3A. Eu não preciso colocar o sinal de multiplicação. Então, aqui, ó, o meu 3 representa o meu coeficiente, porque é a parte numérica, e a letra A vai representar a parte literal. E veja bem, aqui está tendo apenas multiplicação. Para ser monômio, o coeficiente tem que estar multiplicando com a parte literal, e a parte literal tem que ter um expoente que seja número natural. Mas, professor, ali não tem nenhum número. Na verdade, tem. Lembram daquela ideia do número 1 que fica escondido? Aqui é a mesma coisa. Quando não tem expoente aqui em cima, eu entendo que aqui é o número 1. E número 1 é número natural. Então, está valendo a regra. E para terminar, vamos falar de monômios semelhantes. É bem simples, tá? Mas também é necessário que vocês compreendam. Veja só, eu vou pegar aqui os seguintes monômios. 3xy, eu tenho também menos meio xy, e tenho também 13xy. O que será que esses monômios têm em comum? A parte literal, não é? Veja, por que é monômio? Eu tenho 3xy, como aqui não tem nenhuma operação, é como se fosse 3 vezes x vezes y. 3 vezes x e vezes o y. Aqui é a mesma coisa. Menos meio vezes x vezes o y. Aqui também. 13 vezes x vezes o y. Se está todo mundo junto, sem nenhuma operação ali perto, significa que está multiplicando. Então é monômio. Beleza? E além do mais, ó, aqui é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui. Se as partes literais forem iguais, significa que são monômios semelhantes. Tá bom? Isso é muito importante da gente perceber. Se houver qualquer diferença entre um e outro, significa que não são semelhantes. Simples assim. Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, 2xy e 3x quadrado y, veja que já não é igual. Porque aqui, ó, o expoente é 1, tá? Lembra que sempre fica um escondido, e aqui tem o expoente 2. Então, eles são diferentes, tá bom? Para ser iguais, para ser semelhante, para que seja semelhante, a parte literal tem que ser exatamente igual, exatamente da mesma forma. Ok?
Então essa é a nossa aula de hoje de expressões algébricas, só para a gente começar com um gostinho. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar um pouco mais a respeito desse tema. E o nosso desafio? Como será que dá para representar? Vou relembrar. Fui numa loja, comprei um livro de R$ 30 e 2 cadernos. Eu não sei o preço do caderno, tá? Pode ser qualquer valor. E como eu posso representar essa situação na forma matemática? Fica aí o desafio para você. Bons estudos, faça os exercícios e até a próxima.